A Agência dos Estados Unidos vai adicionar alerta à vacina da Pfizer e Moderna. Em relatório, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças informou que pacientes com miocardite pós-vacinação geralmente se recuperaram e ficam bem. A Agência de Alimentos e Medicamentos FDA dos Estados Unidos informou que planeja adicionar rapidamente um alerta sobre casos raros de inflamação cardíaca em adolescentes e adultos jovens às fichas técnicas das vacinas da Pfizer Biotech e da Moderna contra a Covid-19. Grupos de aconselhamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, reunidos para discutir relatos de casos sobre problemas no coração após a vacinação, apontaram que casos raros de miocardite em adolescentes e jovens e adultos provavelmente está ligado à inoculação com a vacina da Pfizer Biotech e da Moderna. Reguladores de saúde em vários países têm investigado se as vacinas da Pfizer Biotech e da Moderna, que usam tecnologia de RNA mensageiro, apresentam risco. Em caso afirmativo, qual é a gravidade? O Grupo de Trabalho Técnico de Segurança de Vacinas contra a Covid-19, EVAST, dos Estados Unidos, disse em seu relatório que o risco da miocardite ou pericardite após a inoculação com vacinas baseadas em RNA mensageiro em adolescentes e jovens e adultos notavelmente mais alto após a segunda dose em homens. Em outro relatório, o CDC informou que os pacientes com miocardite pós-vacinação geralmente se recuperam e ficam bem. O Departamento da Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, juntamente com os principais grupos de médicos e autoridades de saúde pública do país, divulgou a nota destacando que as vacinas são seguras e eficazes, o que o efeito colateral no coração é extremamente raro. Nós encorajamos veementemente todas as pessoas com 12 anos ou mais que são elegíveis para receber a vacina sob autorização para o uso de emergência serem vacinados, diz documento. Médicos e hospitais foram alertados pelo CDC para observar os sintomas de miocardite ou pericardite e o alerta da FDA aumentará ainda mais esses cuidados. O CDC investiga casos de miocardite, sobretudo em homens jovens. Há vários meses, no início deste mês, o Ministério da Saúde de Israel disse que viu uma ligação possível entre esses casos da vacina e da Pfizer. Também no início deste mês, o CDC informou que ainda está avaliando o risco e não confirmou uma relação causal entre as vacinas e as doenças cardíacas. Mas a agência disse que o número de homens jovens maior do que o esperado teve miocardite após a segunda dose das vacinas de RNA mensageiro, que mais da metade dos casos relatados ocorreram em pessoas de 12 a 24 anos, com a Agência Brasil. Banco de DNA, sementes são importante patrimônio da flora brasileira. Lotados no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, eles aguardam milhares de amostras vegetais do país e funcionam como apólices de seguro caso as espécies sejam extintas. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, criado há 2 séculos e mais conhecido por seu arboreto, o famoso parque aberto à visitação pública com centenas de espécies vegetais tropicais, mas em suas dependências restritas que encontramos um importante patrimônio da flora nativa brasileira. Os bancos de DNA
e das sementes de instituição guardam milhares de amostras vegetais do país e funcionam com a polícia de seguro caso as espécies sejam extintas. No caso do banco de DNA criado em 2014, são aguardados materiais genéticos de 4.900 espécies que podem no futuro produzir substâncias relevantes para a humanidade, mesmo que a planta não exista mais na natureza. Com as técnicas de biologia molecular, você pode multiplicar fragmentos de DNA que são de seu interesse e usar esses fragmentos para produzir uma substância ou uma planta transgênica. Você pode gerar fragmentos de DNA para diferentes utilidades, afirma a curadora do banco de DNA, Luciana Franco. Um novo cosmético ou mesmo um novo medicamento, por exemplo, pode ser garantido através da reaplicação desse DNA. O material é coletado a partir das folhas jovens, triturado e depois é guardado em congeladores em uma temperatura de 80 graus Celsius negativos. O DNA é uma árvore imensa, cabe em um pequeno frasco. Por isso, milhares de amostras podem ser armazenadas em um único freezer. O outro banco de sementes foi criado na década de 80 e o armazenamento material de 300 espécies, das quais 40 são ameaçadas de extinção. A coleção funciona como garantia de que uma espécie possa ser reintroduzida, caso seu último exemplar vivo pareça ao mesmo seja incapaz de se reproduzir por alguns motivos. Segundo o curador do Banco de Semente, Antônio Carlos Silva de Andrade, a coleção desempenha um papel fundamental na preservação de espécies para seu uso em programas de recuperação e reintrodução de plantas. As sementes são coletadas e passam por um processo de limpeza e secagem antes de serem armazenadas em embalagens lacradas. O material é então acondicionado em refrigeradores com temperaturas entre 20 graus Celsius negativo e 15 graus Celsius positivos com a Agência Brasil. Presidente do BC prevê crescimento no segundo semestre com vacinação. Presidente do BC, Roberto Campos Neto, diz que com o avanço da vacinação contra a doença, o Brasil deverá seguir o mesmo caminho de países onde a imunização já é massiva. O presidente do Banco Central BC, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta, 25, que apesar das incertezas decorrentes da pandemia de Covid-19, o Produto Interno Bruto do PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país, deverá continuar a crescer no segundo semestre do ano, segundo ele, com o avanço da vacinação contra a doença. O Brasil deverá seguir o mesmo caminho de países onde a imunização já é massiva. O que a gente está vendo em alguns países onde a vacinação foi efetiva e que o número de óbitos caiu barbaramente e as pessoas estão voltando a viver uma vida muito próxima da normalidade. Então, nós entendemos que isso é um processo que vai acontecer aqui, uma vez que o Brasil está acelerando na vacinação de forma considerável. Agora disse em evento virtual de Federação Brasileira de Banco, FEBRABAN, na segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI das Crianças Desaparecidas da Alerj, presidida pelo deputado estadual Alexandre Quinoploch, PSL. As operadoras de telefonia se comprometeram a formar um grupo de trabalho para viabilizar o cumprimento da Lei 9.182/21,
que determina que operadoras de celular enviem alerta de crianças e adolescentes desaparecidos a todos os seus usuários do Estado. A lei foi batizada como Alerta PRI, em homenagem a Priscila Belfort, desaparecida desde 2014, mas não vem sendo cumprida pelas operadoras desde sua regulamentação. Representantes do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia de Serviço Móvel, CONIX, a gerente da Relação Institucionais, Daniela Martins, afirma que a intenção do grupo é implementar o sistema, mas alega ser necessário seguir o cronograma proposto, que tem como prazo para o início da operação final do mês de outubro deste ano. Trouxemos uma proposta factível. Nossa expectativa hoje é começar os trabalhos e o que será mantido durante o mês de julho, afirmou Daniela. Para o presidente da CPI, deputado Alexandre Knoploch, o prazo pode ser encurtado e as operadoras já deveriam começar com um sistema simples de envio de SMS. Posteriormente, se aperfeiçoado esse prazo, é inevitável. E se as operadoras não mostrarem a devida atenção ao projeto, podem ser indiciadas pelo não cumprimento da lei, afirmou. Delegado titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, da DDPA, Ellen Souto, cobrou a implantação de um cadastro de desaparecidos do Estado e destacou que a importância de alertar o PRI, se o alerta PRI funcionasse, na ocasião do sumiço dos meninos de Belford Roxo. Será que a situação hoje não seria diferente? Precisamos também do cadastro de desaparecidos no estado do Rio de Janeiro, que é um instrumento facilitador do alerta PRI. O cadastro não foi à frente por questão orçamentária, custaria cerca de 300 mil, comentou o alerta PRI. Um importante instrumento de localização, acrescentou. A delegacia especializada será centralizadora dos dados e os repassará às operadoras para emissão dos alertas. Ministra do CTF determina que Salles entrega passaporte à PF. Ex-ministro do Meio Ambiente deixou o cargo no último dia 23. Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou nesta sexta-feira 25 que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entregue seu passaporte à Polícia Federal. A decisão foi tomada 2 dias depois que Salles deixou o cargo no governo federal, pressionado por 2 investigações que envolvem a sua suposta participação em esquema de madeira ilegal na Amazônia. Agora, aliado do presidente Jair Bolsonaro, fica impedido de deixar o país. De acordo com a informação apurada pela jornalista Mônica Bergamo, a Folha de São Paulo, os advogados de Salles já foram intimados e vão cumprir a ordem judicial, apesar de acreditarem que a medida é desnecessária. O advogado Roberto Bedival afirmou, uma vez exonerado do cargo de ministro, ele não deveria mais estar sob a jurisdição do CTF, já que perdeu o fórum privilegiado. A politização do Supremo Tribunal Federal é ruim para qualquer um dos lados, disse. Em maio, o ministro Alexandre de Moraes, do CTF, já havia autorizado
a PF a fazer busca e apreensão contra Salles na Operação Aquionduba, por suspeita de facilitação e exportação ilegal de madeira do Brasil para os Estados Unidos e Europa. Ontem, 24, Moraes autorizou o envio do celular entregue à PF por Salles para os Estados Unidos para que o aparelho seja desbloqueado e os investigadores consigam ter acesso aos dados. O órgão apura crime de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando praticados por agentes públicos e empresários. Salles também é alvo de um inquérito que investiga sua suposta atuação para atrapalhar a apuração da maior apreensão de madeira do Brasil, feita na Operação Androantos. Sua gestão foi marcada por ação contrária ao objetivo da pasta, que é a preservação ambiental. Em seu lugar, o presidente nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite, que até então ocupava o cargo de secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do ministro com a agência ANSA. Alexandre Moraes, do CTF, voto impresso. Não contribui para a democracia. Próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, criticou o projeto em debate no Congresso Nacional de Implementação do Voto Impresso. Não contribui para a democracia, afirmou, segundo Alexandre. A maioria massacrante dos brasileiros acredita nas urnas eletrônicas. Apenas uma minoria coloca em dúvida a legitimidade da votação eletrônica sem apresentar até agora uma única prova de fraude. As afirmações foram feitas ao PDCast Supremo na semana que é editado pela Corte. O terceiro episódio da produção foi publicado neste sábado 26, sendo que na edição Alexandre ponderou que a discussão sobre o voto impresso é válida para que a Corte Eleitoral possa reafirmar a total legitimidade, transparência e confiabilidade do voto eletrônico. Não há nenhum problema em se abrir todas as portas do TSE para se verificar que nunca houve e dificilmente haverá problema com o voto eletrônico, porque é controlado do início ao fim. Eventualmente, se houver necessidade de alteração para uma maior fiscalização, a Justiça Eleitoral está aberta. Estamos discutindo não só no TSE, mas no CTF também. Mas se você me pergunta, é necessário hoje para aprimorar a democracia e o voto impresso? Não destacou o ministro. A declaração de Alexandre foram ao ar no mesmo dia em que o presidente de 11 partidos fecharam um posicionamento contra o voto impresso nas eleições de 2022. O Estadão Broadcast mostrou no início do mês a proposta de emenda e constituição do PEC do voto impresso. Tinha voto suficiente para avançar na comissão especial da Câmara. A discussão sobre a medida tem patrocínio do presidente Jair Bolsonaro, que recorrentemente faz declarações sobre fraudes nas eleições sem apresentar quaisquer prova. Nesta semana, o ministro Gilmar Mendes, colega de Alexandre no CTF, e o ministro Luiz Felipe Salomão, carregador do Tribunal Superior Eleitoral, pediram explicações do chefe do Executivo sobre as alegações contra a urna eletrônica com agência e Estado. Após o caso da Covaxin, campanha nacional contra Bolsonaro
adianta manifestações para 3 de julho. Entendimento foi de que a gravidade das denúncias contra o presidente aumentou a urgência de reação. Denúncia apresentada pelo deputado Luiz Miranda, do DEM-DF, na CPI da Covid. A campanha Fora Bolsonaro, fórum que reúne as organizações que encabeçaram os atos pelo impeachment de Jair Bolsonaro em 29 de maio e 19 de julho, decidiu convocar para 3 de julho nova mobilização nacional contra o presidente. Antes do caso da Covaxin, a data escolhida havia sido o 24 de julho, diante do que entenderam como mudanças de conjuntura e a necessidade de aumentar imediatamente a pressão pelo impeachment de Bolsonaro. As lideranças da campanha escolheram 3 de julho, sem cancelar as manifestações do dia 24. Além disso, o ato de entregar do superpedido de impeachment em Brasília, na quarta-feira 30, deverá ser reforçado. As principais pautas da campanha são a saída do presidente, a aceleração da vacinação e auxílio emergencial de 600, fim da violência policial. A campanha é capitaneada pelas frentes Povo Sem Medo, a Brasil Popular e a Coalização Negra por Direitos, que reúne centenas de entidades do chamado campo progressista. Também participa PT, PCdoB e PSOL. Segundo Miranda, Jair Bolsonaro teria deixado de informar as autoridades sobre a denúncia de irregularidade na compra da vacina indiana Covaxin, que estaria sendo coordenadas pelo líder de seu governo, Ricardo Barros, PP, Pará, cacique do Centrão. Como mostrou o painel para a liderança de partidos de centro, independentemente da concretude das denúncias, as suspeitas turbinam o processo de derretimento de Bolsonaro. Pesquisa do IPEC divulga na manhã nesta sexta-feira 25, mostrou Bolsonaro com 23% das intenções de voto no primeiro turno para a corrida eleitoral de 2022, muito atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, com 49%. As deputadas Fernanda Melchiona, PSOL Rio Grande do Sul, Gleice Hoffmann, PT Roraima, têm debatido a possibilidade de acrescentar acusações referente Barros e Bolsonaro ao superpedido de impeachment que será protocolado na Câmara dos Deputados na quarta-feira 30. Eles levarão a discussão aos movimentos sociais e outros parlamentares que compõem o grupo de elaboração do superpedido, que reúne mais de 100 pedidos de impeachment, feitos por siglas e grupos de oposição parlamentares que se arrependeram de ter apoiado o presidente, como Joyce Hasselmann, PCL, São Paulo, Alexandre Frota, PCdoB, São Paulo. A entrega dos pedidos contará também com um ato na Câmara dos Deputados em Brasília, programado para as 2h30, com a presença de entidades que fazem parte da campanha Fora Bolsonaro e na mobilização pelo superpedido com UNE, União Nacional dos Estudantes, e MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, além de parlamentares. Entre as lideranças da oposição, a expectativa é a de que a repercussão do caso sirva para aumentar o tamanho das manifestações nacionais contra Bolsonaro. Agora se criou, de fato, um clima para um impeachment, diz Guilherme Boulos, PSOL, liderança do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e da Frente Povo Sem Medo, Folha Expresso.